Creio que seja importante ressaltar sobre a nova forma de execução da pena de multa, visto que houve mudanças agora com a reforma penal de final de 2019, né, entrando em vigor em 2020, mas uma reforma que é resultado de uma discussão que já vinha sendo travada há alguns anos, né? A, a última redação do artigo 51 do Código Penal determinava que a pena de multa, né, a pena de multa para ser executada, ela deveria ser considerada uma dívida de valor e deveria ser submetida às normas de legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, ou seja, a pena de multa deveria ser executada pela vara da Fazenda, uma vara de Fazenda Pública, como se fosse uma dívida fiscal qualquer, até a última redação. Mas houve muita discussão em relação a isso, porque alguns autores sempre defenderam a ideia de que a pena de multa tem natureza penal e, portanto, não deveria deixar a esfera penal e não deixar de ser considerado uma dívida penal, né? Uma sanção penal. E o fato de levá-la à competência da vara da Fazenda Pública descaracterizaria essa natureza jurídica de sanção penal da multa. Mas a ideia de descaracterizar a pena de multa como sanção penal e levá-la à vara da Fazenda Pública e submetê-la à legislação relativa à dívida ativa era justamente o intuito de encerrar o cumprimento da pena, né? Ainda que o condenado já tivesse cumprido a pena privativa de liberdade, a pena de multa sendo executada pela Fazenda Pública não seria considerada uma sanção penal ainda em cumprimento, o que significaria que o processo de execução penal do condenado poderia ser encerrado e ele continuar a ser executado civilmente para o pagamento dessa pena de multa. Essa discussão foi levada ao Supremo Tribunal Federal e essa discussão foi travada tanto na ação penal 470, que é a ação penal chamada de mensalão. Essa questão foi discutida lá e também foi discutida numa ação declaratória de inconstitucionalidade, número 3150. Ao final de 2018, o Supremo Tribunal Federal, por sua maioria, decidiu que a multa deveria ser considerada, não deveria perder a sua natureza jurídica de sanção penal e deveria ser executada na vara da execução criminal, tendo como titular da ação, né, o titular da cobrança, vamos dizer assim, o próprio Ministério Público. Ou seja, a pena sendo mantida como uma sanção penal e o fato da pena não ser paga, a pena de multa não ser paga, faria com que a pena na sua integralidade não fosse cumprida, e aí o processo de execução penal estaria aberto e a informação de que o condenado está cumprindo pena permanece vigente. Com a reforma recente do Código Penal, a proposta, né, uma proposta mais rigorosa de reformas penais, veio ao encontro dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e veio ao encontro da jurisprudência que já havia sido firmada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a partir de agora, a partir de janeiro, a redação do artigo 51 do Código Penal transitada e julgada a sentença penal condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. O que acontece a despeito de submeter a pena de multa às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, ela será executada pelo juízo da execução penal, tendo como titular da ação o Ministério Público, né? E em razão disso, enquanto, ao que se percebe, enquanto a pena de multa não for paga, o cumprimento da pena não estará findo e esta informação ficará constando na folha de antecedentes do condenado. Portanto, para a maior parte dos condenados, né, 90% aí da população carcerária que é de pobre,
que não consegue pagar essas penas de multas, isso significa que o quadro atual vai se perdurar, ou seja, a pessoa vai ficar cumprindo pena por um tempo indeterminado. Enquanto ele não conseguir pagar a pena de multa, ele não vai ter a sua pena efetivamente cumprida, né? Aí nós teremos aquelas hordas, né? Aquela massa de pessoas eternamente cumprindo pena nas ruas e sem poder criar qualquer tipo de vínculo empregatício pelo fato de não poder retirar os seus documentos, conseguir o seu título de eleitor de volta. Haja vista que a pessoa condenada cumprindo pena perde temporariamente seus direitos políticos, mas para essas pessoas a perda do direito político é por um tempo indeterminado, ou para alguns, quiçá, uma pena perpétua de cumprimento de pena, de pagamento de multa e uma pena de caráter perpétuo de suspensão de direitos políticos. Isso era algo que se esperava que fosse alterado nessa reforma, mas não foi alterado da forma benéfica ao condenado, e sim da forma mais perversa possível. Bem, é isto.